Estamos começando uma nova série de mensagens que vai ser apenas 2 sábados, mas que tem como tema oração que transforma. E eu quero dizer, cara, falando o seguinte: se você ainda não tem um livro do pastor Herbert Juncker, é o que vos fala aqui, oração que transforma, você pode pegar lá nas lojinhas no final. Eu vou falar um pouquinho nesses 2 sábados, um pouquinho sobre isso, mas hoje eu quero falar um pouquinho de algo que Deus tem ministrado muito em meu coração sobre oração. E eu quero usar como texto base Mateus capítulo 21, versículos 12 e 13. Mateus 21, versículos 12 e 13. Eu quero compartilhar com vocês essa palavra que tem falado muito em meu coração. Eu quero dividir com vocês nesta noite. Diz o seguinte: Jesus entrou no templo. E o que ele fez ali? Ele expulsou todos. Pode ir embora, gente. Acabou o culto. Estou brincando. E expulsou todos os que estavam vendendo e comprando. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e lhes disse: está escrito, na minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. É um texto tremendo, forte. Jesus, o que está fazendo naquele lugar? Ele viu um templo cheio. Ele viu os ministérios funcionando. Ele viu o sacerdote trabalhando. Ele viu a equipe de louvor tocando. Ele viu os levitas trabalhando. Todos funcionando perfeitamente. Sacrifício, orações, os animais. Viu tudo funcionando muito bem. Tudo corretamente. Tudo muito bem organizado, tudo muito bem planejado, e estava lá. Mas Jesus, ao entrar lá, ele viu e não gostou do que viu. Não gostou do que viu. E isso é muito forte, porque Jesus me ensina que não basta ter uma igreja organizada, preparada, o ministério funcionando, se não estiver fazendo aquilo pelo qual ela existe. Não estiver fazendo aquilo que o Senhor que criou a igreja, espera que se faça. Jesus disse, entrou naquele lugar e disse: a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês transformaram esse lugar numa outra coisa. O problema não era falta de movimento. O problema não era que a igreja estava vazia. O problema não era que faltava estrutura. O problema não é que faltava ministérios. O problema era a perda do propósito de ser igreja, de ser templo, de viver no lugar. O lugar que deveria ser o lugar de encontro com Deus se tornou um lugar de interesses humanos, para mostrar, para aparecer, lugar de hipocrisia. O que vocês fizeram com a minha casa, diz o Senhor Jesus? Vocês deixaram de lado de fora o motivo principal de ser uma igreja. Vocês transformaram esse lugar. Jesus não está dizendo o seguinte: vocês construíram tudo isso aqui, deixaram maravilhosamente bem em termos de movimento. Mas Jesus está querendo agora corrigir o comportamento daquele povo. Porque não basta ter um templo bonito, ter uma estrutura muito bem montada, o ministério funcionando muito bem, mas se estão agindo de forma equivocada. E quando eu penso nisso, eu me lembro do que Paulo falou à igreja aos Coríntios. 1 Coríntios 6,19 diz o seguinte: acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? Portanto, além de pensar no templo como um espaço físico, Paulo fala que o templo, a casa de Deus, sou eu e você. É algo que está aqui dentro. Quem nasceu de novo se tornou automaticamente o templo, o lugar da habitação do Espírito de Deus. Portanto, ele mora aqui, ele mora dentro de você. Ele habita em você. Você é a casa do Espírito Santo. Você é a casa de Deus. Hoje, a gente tem que compreender muito bem isso. Então, a pergunta que vem à minha mente nessas horas é o seguinte: não é o que estamos fazendo com esse templo. Também não é o que estamos fazendo ou deixando de fazer na casa de Deus. Mas também não é se a gente está orando ou não está orando. A pergunta que o texto me faz pensar é o seguinte: que tipo de casa nós estamos nos tornando? Que tipo de casa estamos nos tornando? Seja casa física,
Seja a casa, a igreja, a Israel, ou seja a casa pessoal, minha, a sua, a nossa casa. Uma casa cheia de coisas religiosas, mas sem propósito, não é isso que Deus quer de nós. Uma casa que faz muitas coisas, mas não faz aquilo que é pelo qual existe, está fora do propósito do Senhor. E para que existe uma casa espiritual? Para que nesse lugar haja encontro, haja comunhão com Deus. Se não há comunhão com Deus no seu coração, você está deturpando aquilo que Deus quer e fez você nascer de novo. Se o nosso coração não está repleto do Senhor e me faz ter esse encontro com Ele diário, um momento onde eu posso ter a comunhão com Ele, quer dizer que o meu coração, a minha casa está deturpada, vivendo de forma equivocada. Então hoje, e quando eu penso nisso, quando eu escrevi o livro Oração que Transforma, eu deixei muito claro no livro o seguinte: a oração, ela não muda Deus. A oração não vai converter Deus. A oração não tem propósito de convencer Deus de nada. Porque Deus é soberano, Ele é Senhor, Ele é que manda na gente. A oração, ela tem como propósito criar uma relação com a gente. A oração tem a ver com comunhão. A oração tem a ver com receber da parte de Deus direção para nossas vidas. Quando você vê Paulo orando, às vezes nas prisões, você vê nas suas cartas, você não vê nenhuma vez Paulo pedindo para livrar da prisão. Você não vê Paulo nenhuma vez pedindo socorro. Não está errado você pedir socorro. Não está errado você pedir para que Deus livre você de um sofrimento. Mas Paulo ensinou na oração, que a oração significa: Senhor, me dá força para suportar isso. Senhor, me dá coragem para continuar a pregar a tua palavra mesmo na prisão. Senhor, me ajuda a enxergar o que eu não estou enxergando mesmo estando na prisão. Abre meus olhos, abre o meu entendimento. A oração tem a ver com você compreender a direção que Deus tem para você. É muito mais do que pedir que o Senhor me socorra. Senhor, me ajuda. Senhor, muda a minha história. Faz um milagre na minha vida. Socorre isso. É muito mais do que isso. A oração tem a ver com você conhecer o que Deus quer que você viva todos os seus dias. E a oração tem a ver com o encontro diário que você tem que ter com o Senhor. E por isso eu quero compartilhar com vocês 3 verdades importantes sobre ser casa de oração. Ser casa de oração. O que a oração faz em nós, ou deveria fazer em nossas vidas, já que a gente é uma casa de oração para o Senhor Jesus. Primeira coisa que eu aprendo, primeira verdade, é casa de oração, é lugar de identidade. É lugar de identidade. Jesus disse em Mateus 21:13, a minha casa será chamada casa de oração. Jesus usou a palavra chamada. Isso significa reconhecida. Por quem? Por Deus e pelas pessoas. Aqui tem que ser um lugar onde Deus está vendo que há comunhão com Ele e onde as pessoas possam ver que a gente tem comunhão com Ele. Por isso é reconhecida. Reconhecida. Quando alguém tem necessidade, você tem que ser o primeiro a querer orar, pedindo para que Deus possa abençoar aquele irmão, aquela irmã. Se vai visitar alguém, você está com uma pessoa aqui, uma pessoa naquele lugar, a sua atitude tem que ser reflexo do que nesse lugar está cheio da comunhão com o Senhor. Então você vai comer em algum lugar, ora. Quando a gente não ora antes de comer, isso significa o quê? Que não existe muita gratidão no seu coração. Quando você não ora antes de dormir, falta gratidão no seu coração. Quando você não ora, quando você acorda, falta gratidão no seu coração. Quando você não ora antes de sair de casa, falta gratidão no seu coração. Quando você entra no carro para ir trabalhar e você não ora, falta gratidão no seu coração. Para não dizer, falta Deus. Este lugar tem que ser um lugar de encontro com Deus. Se é encontro com Deus,
O encontro não significa um momento do dia, mas o dia inteiro. Quando eu tenho comunhão com esse Deus que habita aqui, a minha relação com Ele é diferente. A gente precisa entender essa verdade, queridos. Deus habita dentro de você. Deus habita no seu coração. Deus habita no seu espírito. Ele habita dentro de você. Isso te incomoda? Isso te traz algum pensamento diferente? Isso traz algum entendimento diferente? Porque olha só, você não está caminhando sozinho. Você não está isolado. Você não é uma pessoa que caminha independente. Existe um ser que é o Deus Todo-Poderoso, que resolveu do céu vir, enviar o seu Filho e resolveu enviar o seu Espírito para morar dentro da gente. Deus é tão grande e resolveu morar dentro desse coraçãozinho pequeno. Isso tem algum peso para você? Tem que ter, gente. Posso ouvir um amém ou não? Isso tem que fazer algum significado para nós. Então, como é que tem que ser o nosso dia quando Deus habita no nosso coração? E você sabe que Ele está com você? Converse direto com Ele. Senhor, aquele irmão me fechou hoje. Abençoa ele, Senhor. Faz ele bater o carro lá na frente. Não, isso não. Não faça isso, por favor. Mas é conversar. A conversa faz parte de uma relação com Deus. Quando Deus criou Adão e Eva, Ele criou e tinha a prática, o prazer de estar todo dia conversando com eles. E quando a gente nasceu de novo, essa realidade espiritual voltou a surgir dentro de nós. Agora não estamos mais dominados pelo espírito do pecado, mas existe alguém que mora em nós. Então, se Ele mora aqui, eu preciso ter comunhão com Ele constantemente. E Jesus disse, vocês serão reconhecidos como um lugar de casa de oração. Portanto, alguém que ama orar, se você não ora, não gosta de orar, precisa se converter. Porque quem nasceu de novo, quem tem o coração em Deus, ama conversar com Ele. Mas como é que eu converso com Ele se eu não estou vendo Ele? Como é que eu converso com Deus se eu não o vejo com meus olhos naturais? Pela fé. Pela fé. A fé a gente não consegue explicar. A gente só consegue ter certeza. Então eu converso com Deus o tempo inteiro. O tempo inteiro. E muitas vezes eu digo, Senhor, o Senhor já sabe o que eu vou falar. Mas eu vou falar mesmo assim. Então, ouve de novo. Ouve de novo. Eu vou repetir 2, 3, 4, 5, 10 vezes. Gente, e sabe o que é melhor? Deus ouve. Deus é paciente com a gente. Ele sabe o que a gente vai falar. Então por que eu vou orar? Porque Ele quer ter relacionamento. Por isso que é encontro. Por isso que é encontro. A casa de oração não é um lugar onde às vezes você ora. A casa de oração é um lugar conhecido pela presença de Deus. Deus está em você, Deus habita em você. A presença de Deus, ela define quem nós somos, define o nosso propósito de vida, define o porquê que nós existimos. Isso me lembra um texto da palavra do Senhor. Era comum, na época antiga, na época de Jesus, antes também já vinha, isso era comum, todo judeu tinha como costume ir a Jerusalém pelo menos 3 vezes no ano. Não importa onde morasse. Ir para Jerusalém 3 vezes no ano para celebrar as festas. Páscoa, Pentecostes e os outros que tinham lá. Era comum ir para lá. Então, quando Jesus nasceu, o contexto dele era dos judeus. Então, ele ia com a sua família, ia lá com Maria, com José, ia com seus pais para Jerusalém para celebrar a festa, para estar junto com o povo. Então, Jesus saiu de Nazaré, onde morava com seus pais, e foi em direção a Jerusalém. E Jesus tinha, diz a palavra do Senhor, 12 anos de idade. Interessante que o texto fala o seguinte, olha só, Jesus chegou lá e ficou lá um tempinho, um período da festa. Às vezes a festa durava uma semana, às vezes durava o final de semana,
Mas passaram esse tempo, olha o que diz o texto em Lucas 2, versículos 46 até 49. Depois de 3 dias, José e Maria, gente, tinham perdido Jesus. Imagina a cena. José e Maria veio com muita gente que veio de Nazaré, os parentes todos. Chegou em Jerusalém para uma festa. Perderam Jesus na festa. Alguém já perdeu alguém aqui de casa ou não? Eu acho que já contei, mas eu vou contar de novo, talvez alguns não ouviram. Mas, certa vez, estávamos eu e Rosane, a Thalita, no Carrefour, no Brasil. Alguém conhece o Carrefour? Tipo grande, tipo Walmart. A gente estava lá, fazendo compra. Chegou um momento que a Rosane olhou para mim e disse, cadê a Thalita? Eu falei assim, ela não está com você? Não, não estava com você. Não, não estava com você? Não, está com você. Sabe discussão assim? Porque aconteceu com José e Maria aqui. Estava com você? Não estava com você? Também aconteceu. Mas o desespero foi grande no Carrefour. Porque aquela hora, o que aconteceu? Cadê a Thalita? Cadê a Thalita? Eu fui lá na entrada, falei com os oficiais lá e disse, minha filha sumiu. Eles fecharam o Carrefour, ninguém entrava, ninguém saía, e todo mundo gritando, Thalita, 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 Thalita. Daqui a pouco, uma abençoada sai de um lugarzinho, como é que chama? Cheio de roupa. Arara, isso aí. E ela disse, achou. A vontade inicial, o que era? Bater ou abraçar. Você tinha que fazer as duas coisas inicialmente. Mas a gente ficou agoniado. Isso foi alguns minutinhos. José e Maria perderam Jesus por 3 dias. Eu não teria coragem de perder Jesus por nada. Perder Jesus? Você está ficando louco? Vou perder Jesus de forma alguma. Mas perderam. Esqueceram de Jesus. Esqueceram de Jesus. E quando estavam voltando para casa, aí a perguntinha, cadê Jesus? Cadê Jesus? Cadê Jesus? Cadê? Aí voltaram para Jerusalém. Olha o que diz o texto. Lucas 2, 46 até 49. Depois de 3 dias, o encontraram aonde? No templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que ouviam ficaram maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Então, a sua mãe lhe disse, filho, por que você fez isso conosco? E o seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. E olha a resposta de Jesus. Ele perguntou, por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devo estar envolvido nos assuntos do meu pai? Isso é forte, gente. Isso é muito forte. Jesus estava no templo, entre mestres, ensinando, falando, ouvindo, perguntando, respondendo. E quando Maria o encontra, tem essa conversa com ele. Sabe o que eu aprendo com Jesus aqui, querido? 2 coisas importantes, 2 verdades. Primeiro, eu aprendo o seguinte, Jesus tinha claro quem ele era. Ele era filho de Deus. Ele sabia que ele era o filho de Deus. Por isso, estava no lugar onde Deus se manifestava, na casa do Pai. Ele conversava com o Pai, falava das coisas do Pai, lá onde o Pai se manifestava naquela época. E a segunda coisa que eu aprendo é que a vida de Jesus, como filho de Deus, tinha um propósito. E o propósito maior consistia em tratar das coisas do Pai. O negócio dele
não era fazer tudo e fazer o que quisesse, mas ele entendeu que, por ser filho de Deus, a sua identidade agora consistia num propósito maior. E o propósito maior envolvia em tratar das coisas que eram do seu pai. Era negociar as coisas que eram do seu pai. Trabalhar pelas coisas que eram do seu pai. Falar das coisas que eram do seu pai. Você pode perguntar, então, qual é o meu propósito de viver? Está aqui. Falar das coisas do pai. Se envolver nas coisas do pai. Seja no seu trabalho, seja na sua casa, seja na sua família. O seu negócio para você viver como filho de Deus é esse. Tratar das coisas que são do pai. Se relacionar com as coisas que são do pai. Tudo tem a ver com o pai. Jesus não entrou no templo, na casa do pai, por obrigação. Ele entrou porque ali era a casa do seu pai. Era o lugar onde o seu pai se manifestava. E ali ele tinha total liberdade de fazer o que quisesse. Porque era a casa do seu pai. Era lugar de relacionamento, era lugar de encontro. Quando você ouve a revelação de quem Jesus é, e quando você entende por revelação que Deus é seu pai, a sua oração muda. A sua relação com Ele muda radicalmente. Você não ora tentando convencer Deus. Você não ora apenas quando precisa. Você ora porque gosta de estar perto dEle. Você ora porque você quer conversar com Deus, porque Ele é seu pai. Ele é seu pai. E a gente ama fazer isso. Uma casa de oração é uma casa onde a presença de Deus é tão intensa que a sua maior alegria é conversar com o seu pai. E isso tem que ser a minha e a sua identidade. Nós existimos porque recebemos do Senhor um novo nascimento e por isso somos filhos de Deus. E o filho de Deus ama estar com o seu pai. Essa é a minha e a sua identidade. Segunda verdade que eu aprendo com o Senhor é que casa de oração é lugar de relacionamento. Olha o que Jesus disse, que é a segunda parte muito forte. Jesus disse: vocês estão fazendo da minha casa um covil de ladrões. Estão fazendo da minha casa um covil de ladrões. A expressão covil de ladrões, ela não se refere apenas ao dinheiro ou ao comércio no templo. Na verdade, é algo muito maior do que isso. Jesus está citando o profeta Jeremias. Jeremias 7,10 diz o seguinte: este templo que leva o meu nome tornou-se para vocês um covil de ladrões? No entanto, eu mesmo estou vendo isso, declara o Senhor para Jeremias e para o povo. O que Jesus está dizendo com essa palavra que ele falou, referindo-se a Jeremias? O que aconteceu na época de Jeremias? O povo via o templo como um lugar, entre aspas, de refúgio. Mas não um refúgio para escapar das coisas. Era um lugar de escape. Ou seja, vivia a vida a semana inteira, fazendo o que queria, do jeito que queria, e não se importava com os seus erros, não estava preocupado com os seus pecados, mas chegava no dia de culto, ia para a igreja e dizia para Deus: estou quite contigo, mais uma semana confirmada, estou em ordem com o Senhor, cumpri minha tarefa. Vim à igreja, cultuei, pedi perdão, sigo minha vida. Segunda-feira, continuo a viver dos meus erros, das minhas práticas equivocadas, das minhas escolhas erradas. Deus não está mais comigo, Deus não faz parte da minha vida, só no dia do culto, Deus volta. Assim era a realidade do contexto de Jerusalém, na época de Jeremias. E Jesus disse agora para ele o seguinte: covil, queridos, não é o lugar onde o ladrão rouba as coisas. Covil é o lugar onde se esconde depois de roubar. Isso é diferente. Jesus está dizendo o seguinte: olha, a minha casa não é um lugar para aliviar a sua tensão espiritual, porque você viveu a semana inteira fazendo algo errado, e agora você vem e pede perdão e continua como você está. A minha casa é o lugar de encontro, de arrependimento, de reconciliação todos os dias. Tem que mudar na sua vida isso. Para Jesus, queridos, para Jesus o problema não era você ir uma vez por semana lá. É você achar que a vida espiritual consistia em você apenas viver com Ele em um momento da sua vida. Quando você quiser, mas continua a sua vida normal. Para Jesus o maior problema não era você ir cultuar o Senhor, é você viver como um grande hipócrita. O problema, na verdade, era a hipocrisia.
Era muito mais do que o dinheiro, muito mais do que o comércio. As pessoas entravam no templo e viam tudo aquilo lá, e as pessoas achavam que o problema maior era o comércio. Mas não era. Gente, Jesus já tinha 33 anos de idade. Ele ia todo ano para Jerusalém. Portanto, aquilo que estava vendo era comum ver. Porque era uma prática comum das pessoas. As pessoas iam para o templo e se vinham de longe. Tinham que fazer sacrifício no templo para pedir perdão por seus pecados. Como não tinham como trazer animais já de longe, chegavam no templo, compravam o animal, traziam o dinheiro, trocavam o dinheiro. Se a pessoa era mais pobre, trazia uma moedinha, comprava uma pomba para dar de sacrifício. Tinha um pouquinho mais de posse, pagava uma ovelha, pagava um cabrito. Mas os negócios eram feitos no templo. A lógica era normal, fazia parte do povo. Não precisa trazer da sua casa, está viajando aí 100 milhas, 200 milhas, 200 quilômetros. Não faça isso. Compra aqui. Jesus sabia que isso acontecia todos os dias. Mas esse não era o maior problema. Para Jesus, o maior problema é você achar que isso é suficiente para você. E durante o dia você vive como você quiser. O problema para Jesus é viver como o grande hipócrita. Viver de aparência de alguém que crê em Deus, que apenas lida com as coisas espirituais uma vez por semana, uma vez por mês, uma vez a cada festa que você participa, uma celebração que você faz. O problema para Jesus era a hipocrisia. Você pode fazer tudo certinho, mas se você vive a sua vida achando que Deus só serve para um momento da sua vida, você é um grande hipócrita. Você está transformando a sua vida, o seu coração, num covil de ladrões. Este lugar não é para ser um lugar de aparência de crente, aparência de cristão. Hoje eu creio em Deus, então tiquei, fiz a minha tarefa, orei de manhã, pronto. Vivo minha vida agora do jeito que eu quiser, faço o que eu quiser, minto, falo errado, xingo os outros, não amo as pessoas, e de manhã, hoje, à noite, vai dormir, orei, tiquei, pronto, acabou. Para Jesus, esse é o grande erro. O grande erro. Porque a relação que a gente tem que ter com Ele é todo momento. Em todo momento. Porque Ele mora aqui. Se Ele mora aqui, Ele vê tudo que você faz. Ele vê tudo que você sente. Sabe todas as suas motivações. Então eu tenho que estar toda hora pedindo perdão ao Senhor. Senhor, pensei errado. Senhor, fiz algo equivocado. Senhor, aquele irmão me fechou e eu queria que o Senhor mandasse um raio na cabeça dele. Me perdoe por causa disso. Senhor, eu desejei mal para aquela outra pessoa. Me perdoa por isso. Porque Ele sabe o que está fazendo. Ele vê tudo, conhece tudo. Ele é onisciente, Ele é onipresente. Sabe onde você vai, onde você não vai. Então, quando eu sei que a casa de oração significa o encontro, eu vou ter que compreender que a minha vida com o Senhor consiste o tempo inteiro num relacionamento mais profundo com o Senhor. É isso que Ele quer que a gente entenda. Não é somente um momento. Ticar, fiz a minha tarefa como um bom religioso. Fui à igreja, tiquei. Fui no GP, tiquei. Pronto, sou um crente na semana. Jesus chama você de covil de ladrão. O que acham? Um bom apelido? Lá vai aquele incircunciso, assim, lá vai aquele ladrão. Mas é o que Jesus está falando. Ele quer corrigir o meu e o seu coração, estão entendendo? Quer corrigir o meu e o seu comportamento. Entender que a gente só existe para um propósito, comunhão com Ele. A gente tem um negócio com o Senhor, falar das coisas do Pai, viver com o Pai, nos relacionar com o Pai. É isso que Deus quer que a gente tenha o tempo inteiro, todos os dias. E não perder nenhuma oportunidade sequer de falar do Senhor Jesus. Para quem quer que seja. E isso que Ele faz. Aí Jesus fala uma coisa a mais lá no Sermão da Montanha. Mateus 6,6 diz que, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai. O lindo de Jesus é que Jesus não manda, vai falar com Deus. Jesus disse, ore ao seu Pai. Ore ao seu Pai. Interessante que oração não é uma lista de pedidos. Oração é um encontro com o Pai.
E quando você vai para o seu quarto secreto, Ele está te esperando lá, para conversar com você. Eu falava no GP essa semana, falei que esse momento secreto com o Senhor é o lugar onde você separa na sua casa, para ter um momento com o Senhor. Eu quero até recomendar à igreja, você, separa um cantinho na sua casa, menor ou maior, não importa, mas separa um cantinho, deixa aquele cantinho como sendo um lugar onde você vai ter comunhão com o Senhor todos os dias. Separa esse lugar, põe uma cadeirinha ali, uma poltrona, separa esse lugar e faz desse lugar um lugar de você se encontrar com o Senhor. Saiba que Deus está esperando você naquele lugar. Quando você cria esse costume, há uma coisa maravilhosa acontecendo nos céus. Deus diz que Ele vai te recompensar. E qual vai ser a recompensa dEle para você? Não é recurso financeiro, é a presença dEle junto com você. Quando eu penso nisso, eu lembro de uma história bíblica. A Bíblia conta a história da Arca da Aliança. A Arca da Aliança era um instrumento, uma caixa grande, banhada a ouro, feita na época do povo judeu que estava saindo do Egito e indo para a Terra Prometida. Foi feita essa caixa grande, banhada de ouro, e ali Deus disse que eu vou me manifestar neste lugar, ou seja, através daquela arca, naquele lugar. Onde a arca fosse, simbolizava que Deus estava indo junto. Portanto, a arca representava a presença de Deus entre o povo do Senhor. E essa arca sumiu, foi roubada certa vez. E apareceu um momento em algum lugar. Davi mandou buscar, o rei Davi mandou buscar, e deu errado. Não vou entrar no detalhe agora, por que deu errado, mas... E depois essa arca foi para a casa de uma pessoa chamada Obed-Edom. E o interessante é que a palavra do Senhor diz essa história e diz com algo diferenciado. Essa arca ficou na decoração da sala da casa de Obed-Edom. Imagina uma casa toda muito bem decorada, muito bem organizada, limpinha, e agora chega um objeto grande e vai ocupar o lugar central da casa. A Arca da Aliança chegou e está naquele lugar. O que acontece numa casa, quando você tem um objeto grande, que você sabe que ali representa Deus? O que você faz na sua casa sabendo que tem um objeto que Deus está presente? Automaticamente a sua postura é diferente quando você chega em casa. Você chega, já olha diferente para aquela arca. Você sabe, Deus está neste lugar. Então você já não briga em casa, você já ora mais em casa, você já adora mais em casa, você já conversa diferente em casa, porque você sabe que Deus está presente naquela casa. A arca está lá, visivelmente presente naquele lugar. Interessante que a palavra do Senhor diz que a arca na casa de Obed-Edom, ela foi que provocou tanta diferença na família inteira, que não somente a família foi abençoada, os vizinhos foram abençoados, todo o negócio dele foi abençoado. Uma dica boa, hein? Você quer prosperar nessa terra? Deixa a arca na sua casa. Deixa Deus entrar na sua casa. E o que acontecia na casa de Obed-Edom? Eles honravam Deus naquela casa. Eles valorizavam Deus naquela casa. Eles reconheciam que Deus estava naquele lugar. E oravam muito mais vezes. Buscavam muito mais vezes. Tudo mudava. Foi tão intenso a vida desse povo com a Arca da Aliança, que a fama se espalhou. Não é à toa que a fama de que Deus abençoou a família de Obed-Edom chegou longe. Chegou lá em Jerusalém. E Davi soube. E quando Davi soube, eu quero a arca aqui no meu quintal. Não quero perder essa chance. Porque eu quero Deus perto de mim. Eu não sei quanto a vocês, queridos. Mas quando você tem Deus perto de você, Ele se torna a sua satisfação maior. Ele é suficiente para você. Prosperidade, na Bíblia, significa você entender que Ele é suficiente para você. Não é o dinheiro.
não é o trabalho, é Ele. Quando você entende que é Ele, aí você é próspero. Porque segundo o mundo, prosperidade é você ter muito dinheiro. Mas segundo a Bíblia, prosperidade é você ter mais dele na sua vida. Na verdade, é Ele ter mais de você. Porque muda completamente a nossa perspectiva. Quando eu entendo essa verdade, queridos, isso muda a nossa história. A casa de oração é lugar de identidade, mas também é um lugar de relacionamento. Você o honra porque ele está junto com você. Você o valoriza porque ele está junto com você. Você o reconhece porque ele está junto com você. Aqui com você, na sua casa e na igreja onde você está. E a última coisa, casa de oração é lugar de conserto. Lugar de conserto. Versículo 12 diz: Jesus entrou no templo e expulsou todos que estavam vendendo e comprando. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. A gente tem aquela história que diz que Jesus é muito educado. Ele é, de verdade, muito educado. Mas eu vou ser sincero com você. Depois que você deixa ele entrar na sua casa, a coisa muda. Ele não fica sentadinho, sentando ou vendo o que está acontecendo com você. Se você deixou ele entrar no seu coração, ele vai bagunçar a sua vida. Ele vai mexer com a sua estrutura. Vai mexer com a sua forma de viver como família. Vai bagunçar a sua estrutura emocional. Vai mexer com suas finanças. Vai mexer com a sua família. Não com a intenção de destruir, mas de trazer aquilo que é o mais importante, a identidade real do que é ser família na ótica do Senhor. Que significa você entender quem tem que ser o governador da sua própria casa. É Ele e não você. É Ele e não você. Aliás, eu quero abrir um pequeno parênteses para vocês aqui. Eu vou pedir 2 minutinhos a mais antes de pegar. Está acabando meu tempo já ali. Nós chegamos hoje à tarde, às 6 horas da tarde. 4 homens valorosos estavam numa salinha aqui embaixo, orando pelo culto, mas em especial, orando por você, homens. Eu estava orando por você, homem. Sabe para quê? Para que Deus desperte o seu coração para entender quem é que tem que ser o Senhor da sua vida. Para que Ele desperte o seu coração, que haja avivamento na sua vida. Para que Ele possa mover o seu coração para compreender que existe um presente maior que Deus quer dar a você, que é uma vida que você não tem até hoje. E você só vai encontrar isso, sabe aonde? Nele. Eu quero te fazer um convite. Se você quer mais de Deus, se você quer experimentar algo diferente, e você quer mudar até a sua casa, espero você sábado que vem às 6 da tarde aqui. Mulheres, traz seu marido. Empurra ele. Traz na coleira. E quando chegar aqui, é uma salinha lá embaixo. É no porão. Vai acontecer o avivamento na sua casa. Você quer um homem melhor na sua casa? Quer um homem que mude a história da sua casa? Mulher, traz seu marido. Não prenda ele em casa, não. Traz para cá. Vai ter uma mudança radical no seu marido. Você quer um marido mais carinhoso? Traz aqui. Quer um marido que te dê mais um cartão de crédito maior? Não, não faça isso. Mas traz ele aqui na sábado, 6 da tarde. Vai mudar a sua história. Vai mudar a sua família em nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz o seguinte, Lucas capítulo 7. E vou encerrar com essa história aqui, que já passou o meu tempo. Queridos, quando eu entendo que Jesus nos ensina que casa de oração é um lugar de conserto, significa lugar de mudança. Certa vez Jesus foi convidado para entrar numa casa, na casa de um homem chamado Simão, o fariseu. E Jesus chegou nessa casa, o que era comum e costume antigo se fazer com um visitante. O visitante chega, então o dono da casa, o hospedeiro, chega com a bacia com água,
para limpar os pés, lavar os pés e as mãos. O hospedeiro chega e dá um beijo, o ósculo santo. E o hospedeiro chega e dá um lugar de honra para esse cara. Faz tudo isso da melhor maneira possível. Lava os pés, beija, dá um lugar de honra, de destaque, e ainda por cima traz um óleo para ungir a pessoa. Era o comum se fazer. Jesus chegou na casa de Simão, o fariseu, portanto, esse homem sabia como receber qualquer visitante, porque ele era um religioso. Mas o que Jesus fala, porque aconteceu algo extraordinário. Naquele momento, entrou uma mulher naquela casa. Entrou de penetra na reunião. A mulher entrou e teve um gesto diferenciado. Olha o que diz a palavra do Senhor. Lucas 7, 44 até 47. Em seguida, virou-se para aquela mulher. E Jesus disse então para Simão: vê essa mulher que acabou de entrar aqui? Penetra. Eu entrei na sua casa, mas você, Simão, não me deu água para lavar os meus pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você, Simão, não me saudou com um beijo, mas essa mulher que entrou como penetra, essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você, Simão, não me ungiu a cabeça com óleo, mas essa mulher derramou perfume nos meus pés. Por isso eu digo a você, ela amou muito, porque os seus pecados lhe foram perdoados. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. A casa de Simão estava limpa, preparada, organizada para receber o Senhor Jesus. Mas o que encantou Jesus foi o coração de uma mulher, uma postura de uma mulher rendida, para adorar ao Senhor Jesus. E para Jesus, um coração rendido vale mais do que uma casa muito bem organizada e muito bem estruturada. Vale mais do que uma casa próspera, cheia de títulos, de conquistas, de bens. Para Jesus, vale mais uma casa onde as pessoas se rendem, o honram, o valorizam, o reconhecem, do que ter muita coisa para oferecer para Ele. O que Jesus quer é isso. O que Jesus quer é isso. Eu já fui em muitas casas visitar muitos irmãos. Muitas casas. Já fui em casas de gente muito rica. Muito rica. E ao entrar na casa, móveis lindos, maravilhosos, mas uma casa seca, sem vida, sem graça. Mas eu me lembro de uma casa que eu entrei. Não foi aqui, tá? Foi no Brasil. E entrei numa casa. Eu estava indo numa favela. Entrei numa casa de tijolo rebocado só. Sabe aquele piso vinho batido? Os mais antigos vão saber o que é isso. Tudo muito bem limpinho, um sofá muito bem limpinho, tudo muito legal. Eu entrei na casa para visitar uma senhora que morava naquela casa. Ao entrar naquela casa, essa senhora me trouxe uma xícara com um café doce demais. Me trouxe um bolinho de fubá, uma delícia. Mas o que mais me encantou não foi o bolo nem o café. Havia uma graça naquela casa diferente. Havia uma alegria, uma paz diferente naquela casa. Aquela irmã, a irmã do Coquinho, ela orava o tempo inteiro. E eu me lembro, naquele lugar, muitas pessoas entrando naquela casa para pedir oração para ela. E ela, pode entrar, meu irmão, vou orar por você. Era impressionante. Aquela casa, era visível que Deus estava lá. Porque não eram os móveis, não era a comida,
Você pode ter uma casa luxuosa, boa, móveis caros, mas se Deus não está lá, para que tudo isso? Se a gente nasceu de novo, aqui tem que estar cheio do óleo do Senhor. E a minha casa também tem que estar cheia do óleo do Senhor. Minha casa tem que ser o lugar onde as pessoas têm prazer de estar, porque lá as pessoas vão orar. Lá as pessoas vão adorar ao Senhor. Vão adorar ao Senhor. Hoje eu estava em casa, antes de vir para cá, hoje à tarde, antes de vir para o culto, estava ouvindo um cântico, e eu estava lá me emocionando, porque o cântico estava dizendo, quem é Deus? Quem é Deus? Falei, obrigado, porque o Senhor está morando na minha casa, junto comigo. Quando eu reconheço que Ele é casa de oração, e que eu sou casa de oração, e Ele habita na minha vida, a minha casa muda, o ambiente muda, as conversas mudam, tudo muda, porque a gente está vivendo uma realidade diferente. Não basta ter muitas coisas. O negócio não é você ter muitas coisas. O negócio é você entender quem está morando com você. Por isso que a oração transforma a gente. Porque a gente começa a conversar com quem mora aqui. E se ele mora aqui, as minhas prioridades mudam, meus valores mudam, a minha essência muda, a minha identidade muda, e a minha relação com ele muda. Vamos ficar em pé, por favor. O louvor pode vir na frente. E eu quero encerrar essa mensagem te fazendo uma pergunta simples. A mesma pergunta que eu fiz no começo da mensagem. E a pergunta é, que tipo de casa nós estamos nos tornando? Que tipo de casa é você aí dentro? Que tipo de casa é a sua casa com a sua família? É uma casa onde Deus está presente? Onde Deus se manifesta? Onde as pessoas têm prazer de ir lá porque querem orar? Querem ouvir Deus através de você? É um lugar onde vão adorar o Senhor junto com você? Que tipo de casa é a sua casa interior? Onde as pessoas sabem que pode confiar com você? Vão pedir para você orar e você vai dizer, eu vou orar. Mas você não está mentindo, você vai orar de verdade. Que tipo de casa é a sua casa? Hoje, se você está com o entendimento que você tem vivido uma vida, talvez, como Jesus disse, de aparência de crente, um religioso que ora quando dá, ora quando tem possibilidade. Quando você entende que a sua oração é mais como um religioso, fiz a minha tarefa hoje, e você quer dizer, Senhor, eu não quero mais viver assim. Se você quer dizer, Senhor, muda o meu coração, muda a minha casa, muda a minha vida. Se você quer pedir que Deus modifique o seu coração, porque a chave para Jesus é o seu coração, não é o que você tem aqui nas mãos. Se você quer pedir, Senhor, me ajuda. Que o meu coração seja realmente a casa de oração que o Senhor quer. Se você quer pedir para o Senhor isso, eu quero te convidar a você a levantar a mão onde você está. Senhor, meu coração precisa ter a casa de oração que o Senhor espera. Se você quer isso na sua vida, levanta a sua mão. Queremos orar por você. Não se acanhe, não se envergonhe. Esse é um tempo de você dizer, Senhor, eu estou errado. Estou vivendo como um religioso e eu quero consertar isso na minha vida. Eu preciso que o Senhor mude meu coração. Se você quer fazer isso, levante a sua mão onde você está. Queremos orar por você. Isso. Mais alguém quer fazer isso? Amém. Amém. Senhor, aqui estão os teus filhos. Aqui está a tua igreja, Senhor. A tua palavra foi anunciada nessa noite. E eu sei que o Senhor está aqui nessa noite, Jesus. E eu te peço, Jesus, por favor, toca no coração de cada um de nós. Para que a gente possa reconhecer que sem o Senhor nós não somos nada. Se o Senhor não está em nossa casa também está equivocada. Está fora do teu propósito. Que a nossa casa seja o lugar onde o Senhor habita.
Que o nosso coração seja o lugar onde o Senhor se manifesta. Que o meu coração seja o lugar reconhecido como o lugar onde o Senhor fala e faz através de nós. Que a minha casa, meu coração, seja um lugar de encontro com o Senhor constantemente. Se existem barreiras em nós, se existem distrações que a gente tem permitido entrar na nossa vida, se a gente tem permitido outras coisas erradas entrar no nosso coração, dividir a gente, levar a gente a viver como um covil de ladrões, por favor, nos perdoe. Nos perdoa, Senhor. Não queremos viver assim. Queremos viver como forma o Senhor espera que a gente viva, como um lugar de encontro com o Senhor constantemente. Faz isso em nós, Pai. Abençoe os teus filhos que levantaram as mãos nesta noite. Ajude-os a mudar de posição, de postura. E aqueles também não levantaram as mãos, mas no fundo querem fazer isso, que o Senhor também toque esses corações, para que possam se posicionar para viver em novidade de vida. A novidade de vida não é aquilo que a gente tem ou faz, mas quando a gente abre o coração para o Senhor morar em nós e controlar e governar a nossa vida. E eu te peço, Jesus, o Senhor que mora aqui em nós, bagunça a nossa vida, Senhor. Tira aquilo que não presta de nós. Aquilo que a gente permitiu entrar, Senhor, que está fora do teu propósito. Tira de nós, Senhor. Aqueles móveis que a gente permitiu colocar, que me faz lembrar de coisas que são erradas. Tira de nós, Pai, aqueles pensamentos que são equivocados, que me faz pensar nos pecados que eu pratiquei no passado. Limpa meu coração. Limpa minha mente, Senhor. E me dá uma vida nova, um sentido novo para viver. O sentido novo, Senhor, sempre envolve o Senhor presente na nossa vida. É com a consciência que o Senhor habita em nós, com a consciência que o Senhor mora em nosso coração, que a gente possa honrá-lo em tudo, reconhecê-lo em tudo que a gente está fazendo, Pai. Que a gente tenha isso em nossas vidas, Pai. Em nome do Senhor Jesus. É o que mais desejamos e é o que esperamos. Então, que a Tua presença encha nossos corações, encha nossas casas. Que o Senhor se manifeste o tempo inteiro em nós. É a minha oração. Em nome do Senhor Jesus. Amém.